Então, boa tarde de novo, a gente vai começar então a apresentar. Deixa eu achar aqui. Você já está visualizando, né? Eu só peço, pessoal, que algum comentário vocês façam, por favor, no áudio, porque eu estou com a tela inteira aqui para facilitar a explanação, tá? Então, a nossa ideia agora é começar a ver essa questão aí de programação linear, né? Porque a gente já fez o quê, tá? Nós já fizemos o dimensionamento, né, dos equipamentos, demos uma pincelada na simulação do processo depois de tiver tudo implementado já na nossa fábrica. E como última etapa, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que otimizar, né, esse processo. Então, quando a gente fala otimizar, a gente fala em otimizar recursos, né, otimizar a questão aí de o mínimo de efluentes no nosso processo, uma série de questões que a gente pode trabalhar para otimizar o nosso processo, né? Então, pessoal, a gente tem aí um ramo da engenharia aí, né, que tem uma interface com economia, com a parte de logística, de finanças, marketing, né, administração industrial, gestão de qualidade, que é o que a gente chama de pesquisa operacional, né? Essa pesquisa operacional, ela utiliza aí métodos, né, de modelagem matemática, algumas técnicas, né, com algoritmos, para facilitar a nossa vida para a tomada de decisão, né? Às vezes a gente tem que resolver um problema, a gente tem várias alternativas, né, várias alternativas de solução desse problema para tomar uma decisão, e aí a gente pode lançar a mão, né, dessa pesquisa operacional para tomar uma decisão mais embasada, né, uma decisão mais calcada aí na ciência, né, visando o quê? Visando obter um melhor resultado, um resultado ótimo, né. Então aí fala que essa pesquisa, né, operacional ganhou força mais na Segunda Guerra Mundial, né, nos anos 40, né, e hoje ela é amplamente aplicada aí nos vários ramos industriais, tá? Então, pessoal, a gente tem aí até uma sociedade, né, brasileira de pesquisa operacional, né, que é uma área realmente que tem uma vasta aplicação, né, ela é multidisciplinar, tá? Então, vocês têm uma chance muito grande, né, de utilizar a pesquisa operacional quando vocês estiverem aí trabalhando, né, quer seja numa indústria, quer seja na academia, né, para achar aí uma solução ótima para o problema de vocês, né? Então, a gente tem um problema, tá? A gente faz a modelagem matemática desse problema aí, a gente faz a compreensão, a formulação via modelagem, né? E obtém um modelo matemático. Esse modelo matemático, né, ele pode ser linear ou não linear. A gente resolve esse problema usando técnicas numéricas. Então, as técnicas vão o quê? Originar uma série de soluções, tá? E aí, com essas múltiplas soluções, a gente vai escolher o quê? A gente vai escolher a solução ótima. Escolhe a solução ótima, como a gente utilizou o modelo matemático, né? Essa solução tem que ser validada. Se a gente conseguir validar essa solução, o problema nosso, então, está resolvido. Então, essa é a lógica aí da pesquisa operacional,
Como referência, tá? A gente usa esse livro do Collin, e eu deixei mais um também, que tem na biblioteca virtual, que pode ser bem utilizado para vocês aprofundarem os estudos nessa questão de pesquisa operacional, né? E aí, dentro da pesquisa operacional, é bastante empregada o que a gente chama de programação linear, né? No que consiste a programação linear? É a gente fazer a alocação ótima de recursos, que são escassos, né? Para realizar atividades. E como a gente viu, né, a gente pode ter uma ou mais soluções. E essas soluções também, a gente pode ter várias soluções ótimas. Aí vai depender o quê? Qual é o nosso objetivo, né? Um exemplo de aplicação de programação linear para a gente resolver problemas de otimização. Por exemplo, né, a gente fazer um orçamento, por exemplo, o orçamento da União, né? A gente tem que fazer o quê? A gente tem uma quantidade de recursos que são escassos e a gente tem que alocar esses recursos para realizar atividades. Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia, pagar o pessoal, né? Tem que fazer essa alocação ótima de recursos. Quando a gente usa um aplicativo como a gente tem no Google Maps, por exemplo, né, para escolher a melhor rota para uma viagem, né? Então a gente quer ir de Lavras para Campinas. Qual que vai ser o melhor caminho? A gente pode utilizar a programação linear. Distribuição de bebidas para uma empresa, tá? A gente pode utilizar toda a parte de logística, a gente utiliza programação linear. Pessoal, está muito acelerado, eu posso continuar nesse ritmo aí? Por favor, no microfone, está tranquilo? Tranquilo, professor. Então, para a gente utilizar a programação linear, a gente tem que ter em mente alguns conceitos, tá? A gente tem um modelo matemático. Nós teremos variáveis de decisão. Por quê, né, pessoal? A gente utiliza essa programação linear para tomar uma decisão. Então, a gente vai ter aí as variáveis de decisão. Nós teremos algumas restrições no nosso projeto, no nosso processo, alguns parâmetros e a função objetivo, né? O modelo, a gente já viu o modelo, o que é o modelo? Né? O modelo é uma representação simplificada de uma realidade que a gente consegue, né, representar adequadamente, né, de uma forma simplificada por meio de equações matemáticas, né? Então, a gente pode ter um modelo que representa a logística, né, de distribuição de bebidas, né, por exemplo. E a gente tem o quê? A qualidade do modelo. Se esse modelo aí tem uma boa qualidade ou não. Se vai representar bem a minha realidade ou não vai representar. E às vezes a gente vai ver aí que modelos simples já podem representar bem a nossa realidade. E se ele representa com um nível de confiança bom, é preferível um modelo simples do que um modelo muito complexo. As variáveis de decisão são as variáveis, pessoal, que a gente consegue controlar, né? A gente que vai tomar a decisão consegue manipular essas variáveis, né? Só que a gente vai ver que a programação linear, né, vai alterar essas variáveis durante a nossa análise, tá? Então, depois fazendo o exemplo, vocês vão ver esse conceito de variável de decisão. Mas são aquelas variáveis do modelo em que a gente controla, em que a gente vai alterando elas com as interações para obter o melhor resultado. E a gente tem também o conceito de restrições no nosso modelo, né? As restrições são as regras que se impõem, né, do que se pode ou não se pode fazer,
ou quais são as limitações de recursos ou atividades que a gente tem, né? Então, eu posso ter uma restrição de operação de uma máquina. Então, uma máquina industrial, ela pode operar durante um certo tempo, depois tem que parar, ou pode ter alguma restrição de capacidade dessa máquina. Então, tudo isso tem que ser levado em conta quando eu for obter a minha solução ótima. E os parâmetros, né? São as variáveis do modelo em que a gente também não pode controlar, né? Nós que vamos tomar as decisões, não temos como controlar essas variáveis, esses parâmetros, né? Então, se eu quero fazer, por exemplo, um modelo para distribuir de melhor forma possível a produção aí de cerveja da Heineken, né? Eu tenho que levar em conta o quê? Que um caminhão tem uma certa capacidade, né? Cada caminhão vai ter uma certa capacidade, e isso eu não consigo mudar, a não ser que eu compre, né, outro caminhão, tá? Então, a programação linear não pode alterar esses termos durante a análise. E nós temos também um conceito de função matemática, né? Função objetivo. O que é a função objetivo? É a função matemática, né, que vai representar qual que é o nosso principal objetivo. Por exemplo, maximizar a quantidade de bebida que vai ser entregue. Outro exemplo, minimizar o custo de transporte, ou minimizar o tempo de entrega, ou minimizar a quantidade de efluentes que aquele processo meu vai poder produzir. Então, eu posso ter vários objetivos, e cada objetivo vai ser representado por uma função matemática, né, que eu vou ter que montar para representar esse meu objetivo. Só relembrando, né, a gente pode ter uma função linear, o que é uma função linear, quando a gente for montar nosso modelo, né? Lembrando também o que é uma inequação linear, então aí é só a título mesmo de revisar, né, esses conceitos, o que é uma função linear, o que é uma função não linear e o que é uma inequação linear. A gente vai trabalhar com isso nos nossos modelos. Bom, o algoritmo, né, a gente já falou anteriormente na nossa disciplina, né, no começo do semestre, né, a gente utilizou o algoritmo, né, para ordenar equações. Então, está aí o conceito de algoritmo, né, é o passo a passo para a gente chegar em um certo resultado, né. E aí, então, pessoal, a gente vai fazer o quê? A partir de hoje, a gente vai fazer a modelagem, né, dos problemas de programação linear. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai equacionar o problema, depois nós vamos escolher as variáveis de decisão, escolher a função objetivo, delimitar aí as nossas restrições e os nossos parâmetros, tá? E aí, em programação linear, nós temos vários métodos, tá? Para implantar essa programação linear. Nós veremos aqui 2 ao longo desse restante aí de semestre, tá? Vamos começar pelo mais simples, que é o método gráfico, que ele é o mais intuitivo, vai nos ajudar depois a entender os outros métodos, né? Então, a gente tem o método gráfico e o método simplex, que a gente vai ver. Então, o método gráfico e o método simplex
vão fazer parte desse combo aí do réu 5 e do réu 6, tá? Tranquilo até aqui? Posso continuar? Podem falar, tá? Pode sim, professor. Tá. Nossa, é ruim falar pro computador, viu? Então, a gente vai começar pelo método mais simples, como eu disse para vocês, é o mais intuitivo e vai nos dar base para os outros métodos, tá? Qual que era a grande limitação do método gráfico? O método gráfico, pessoal, obviamente, a gente vai colocar tudo num gráfico, né? E um gráfico é 2D, né? Então a gente vai fazer x e y as ordenadas. Então o que acontece? A gente só pode aplicar o método gráfico quando a gente tiver duas variáveis de decisão, tá? Então ela só pode ser aplicada com duas variáveis de decisão. Ela permite aí a gente ver o resultado, né? É uma análise visual e ele é bem simples. A gente precisa do quê? Precisamos de régua, papel, lápis e borracha para a gente apagar alguma coisa que a gente errou, tá? Então, o método gráfico a gente faz aí no papel mesmo, tá? Então, depois, se vocês quiserem acompanhando aí com uma régua aí, com lápis, tá? Vocês podem fazer simultaneamente esse exercício que a gente vai fazer agora, tá? Então, como é de praxe, né? A gente vai fazer um exemplo que eu acho que aí vai ilustrar bem como é que funciona esse método gráfico. Então, o exemplo é o seguinte, pessoal. Imagine uma empresa que produz dois tipos de cerveja, tá? A Premium e a tipo Pilsen. Essa empresa vende a caixa de Premium a R$ 27 e utiliza aí R$ 10 de matéria-prima. E para produzir essa Premium, ela aumenta os custos diretos de mão de obra e custos indiretos em R$ 14. Já para produzir a Pilsen, que é vendida a R$ 21, a empresa utiliza R$ 9 de matéria-prima e custos adicionais aí de mão de obra e tal, indiretos, de R$ 10. Para produzir a cerveja premium, você precisa de 2 horas de cervejeiro e 1 hora do técnico. Já a Pilsen, 1 hora do cervejeiro e 1 hora do técnico. Por mês, a gente pode conseguir toda a matéria-prima necessária para a produção desses dois tipos de cerveja. Mas a gente tem disponível apenas 100 horas de mão de obra do cervejeiro e 80 horas do técnico. A gente sabe que a demanda para o consumo da cerveja Pilsen é ilimitada. Já a da cerveja Premium, a gente consegue vender no máximo 40 caixas por mês. Qual que é o nosso problema aí, né? A gente quer definir qual que vai ser o mix de produção dessa fábrica para maximizar o lucro da empresa. Conseguiram entender o nosso problema? Pergunto para vocês, quais serão as variáveis de decisão para esse problema aí? Alguém se aventura a falar no microfone aí? Eu sei que é assunto novo, então, mas a gente pode bater um papo. A mão de obra do cervejeiro e do técnico?
eu quero maximizar o lucro, né? E esse lucro, pessoal, é em cima do quê? É em cima de quanto eu produzo, concorda? Então, a minha variável de decisão vai ser o quê? O quanto eu produzo de uma cerveja e o quanto eu produzo da outra, concorda? Sim. Então, quais seriam as minhas variáveis de decisão? As variáveis de decisão, pessoal, eu chamo de X1 e X2, tá? Então, X1 vai ser o quê? A quantidade produzida de cerveja premium e X2, a quantidade produzida de cerveja Pilsen, concorda? Porque o que vai maximizar meu lucro vai ser o quê? O quanto eu conseguir, quanto mais eu conseguir produzir da cerveja que me dá mais lucro, né? Mais maior vai ser meu lucro. Entenderam aí? Que as variáveis de decisão serão as quantidades produzidas de cada tipo de cerveja? Deixa eu ver aqui qual é a próxima transparência. Tá, não é aqui não. Mas aí o que vai acontecer, pessoal? Eu vou colocar aí, né? Eu vou plotar um gráfico com as minhas duas variáveis de decisão, tá? X1 e X2. Lembrando sempre, né? Eu só aplico o método gráfico com duas variáveis de decisão. Porque se tiver três, eu não consigo fazer o gráfico mais. Então, por isso que tem essa limitação nesse método, né? Como esse exemplo aí, eu tenho duas cervejas sendo produzidas, eu consigo fazer pelo método gráfico. Ficou claro isso? Professor, Ah, então se eu tivesse 3 tipos de cerveja, já não conseguiria usar esse método? não conseguiria usar esse método. E aí o que acontece? Eu vou usar um método que a gente vai ver na semana que vem. Entenderam? Então, esse método tem essa restrição. Qual que é a vantagem desse método? Ele é bem restrito a utilização dele, mas ele vai servir de base para a gente entender o que o outro método faz. O outro método já não tem essa restrição, tá? Mas para a gente chegar no outro método, seria legal a gente utilizar, a gente ver esse método primeiro. Se eu tiver um problema simples lá, por exemplo, se eu quero saber se é mais fácil eu ir de São Paulo para Campinas pela Anhanguera ou pela Bandeirantes, eu posso usar o método gráfico, por exemplo. Mas se eu for colocar mais uma rodovia aí, eu não consigo, tá? Mesma coisa aqui. Se eu tiver que decidir entre duas variáveis, eu consigo usar o método gráfico. Mas se forem 3, 4, 5, 6 mil, eu não consigo. Mas o objetivo aqui é realmente didático, é a gente aprender esse método para depois a gente ter mais facilidade em aprender o próximo. Tá claro isso? Então, pessoal, o passo 1 é esse, tá? Vocês chegam aí com o caderno de vocês e traçam um gráfico aí, né? Em que eu vou colocar, em uma ordenada eu coloco x1, em outra x2. E tem aí, pessoal, uma coisa meio óbvia, né? Assim, eu não consigo trabalhar com valores negativos, né? Eu não consigo produzir menos 10 caixas de cerveja, né? Eu não consigo escolher uma rota com menos 10 quilômetros, assim, andar negativamente, né? Então, sempre eu vou ter decisões com X1 e X2 positivos. Então, meu gráfico vai estar limitado ao quê? À região positiva, tá? Tranquilo? Então, o passo a passo é esse. Primeiro eu faço esses dois, as duas ordenadas, e eu sei o quê? Que a minha solução ótima vai estar onde? Na região positiva, tá?
Aí depois, o que eu faço? Eu aplico as restrições do meu problema, tá? E aí, eu vou ter várias retas que vão delimitar o meu problema, e eu vou ter aí o que eu chamo de região viável. O que é essa região viável? Eu sei que a minha solução ótima está contida, está dentro dessa região viável. Essas três retas que delimitaram a minha região viável, elas vieram da onde? Elas vieram das restrições do meu problema, tá? Então, aí eu consigo delimitar essa região viável. E aí, depois, eu pego a minha função objetivo, tá? Que vai estar dentro da minha região viável. E aí, eu vou escolher um ponto que vai ser a minha solução ótima, tá? Esse é o passo a passo para a gente resolver um problema usando método, método gráfico para programação linear. Então, voltando ao nosso exemplo, vamos voltar lá no exemplo, né? Eu preciso, pessoal, definir a minha função objetivo. O meu objetivo qual que é? É obter o máximo de lucro, né? Lucro, pessoal, é o quê? Lucro é receita menos despesas. Então, vamos pensar no lucro para a cerveja prêmio. Olha, o lucro para prêmio vai ser o quê? A minha receita, que é R$ 27, menos as minhas despesas. 10 de matéria-prima e 14 de mão de obra e custos indiretos. Ou seja, para cada caixa de cerveja premium vendida, eu vou ter um lucro de quanto? 27 menos 10 menos 14. Concordam que eu vou lucrar R$ 3 por cada caixa vendida de cerveja premium? Acompanharam? Sim. Retorno, por favor. Então, pessoal, anotem aí. Eu vou lucrar R$ 3 para cada caixa de prêmio vendida. E de Pilsen? Pilsen vai ser a receita, que é 21, menos 10, menos 9. Concordam que eu vou lucrar R$ 2 por cada caixa de Pilsen? Sim. Então, pessoal, função objetivo, tá? Por notação, eu vou chamar de Z, tá? Então, Z vai ser igual a 3 vezes x1 mais 2 vezes x2. Conseguiram enxergar? Porque x1 é cada caixa de prêmio. Se eu lucro 3 por cada caixa, então é 3 vezes x1, que vai ser meu lucro. E x2 é a Pilsen. Se é R$ 2 o lucro por cada caixa, vai ser 2 vezes x2. Então, meu lucro vai ser o quê? 3x1 mais 2x2. Concorda? Então, qual que é a minha função objetivo? Maximizar o lucro. Eu quero que Z é igual a 3x1 mais 2x2 seja o maior possível. Entenderam?
Sim. Então tá aí. Eu consegui já montar minha função objetivo. Né? Lembram lá? Primeiro, definir as variáveis de decisão. Já defini. Segundo passo, definir a minha função objetivo. Já defini. O que falta agora? As restrições. Tá? No caso aí, pessoal, eu tenho quantas restrições? Eu vou ter 3 restrições. Concordam? Eu vou ter a restrição da demanda do mercado pela cerveja premium. Eu vou ter a restrição das horas disponíveis que o cervejeiro tem para produzir cada cerveja. E vou ter a restrição das horas disponíveis que o técnico tem para produzir cada cerveja. Vocês conseguiram visualizar 3 restrições aí? Recapitulando, a restrição da demanda, a restrição do cervejeiro e a restrição do técnico. Tranquilo? Sim, professor. Então, vamos traduzir isso matematicamente, tá? Vamos começar pela restrição mais fácil, que é a restrição da demanda. A demanda para Pilsen eu não tenho, tá? Já para prêmio, eu posso produzir no máximo 40. Por quê? Se eu produzir 41, o mercado não vai comprar essa caixa aí. Eu vou ter prejuízo. Então, eu sei que eu consigo vender no máximo 40. Então, como é que eu falo isso matematicamente? X1 tem que ser menor ou igual a 40. Concorda? X1 é a prêmio, né? Então, X1 tem que ser menor ou igual a 40. Tranquilo? Sim. Então, essa é a primeira restrição. Restrição demanda. Vamos para a restrição 2, que são as horas do cervejeiro. Para produzir a Premium, ele precisa de 2 horas. E para produzir a Pilsen, ele precisa de 1 hora. Como é que eu posso falar isso matematicamente? 2x1 mais 1x2 tem que ser menor ou igual a 100. Concorda? Dois x1 mais 1x2 tem que ser menor ou igual a 100. Tranquilo? Algum comentário? Você fez outra equação, então, né, professor? São 3 restrições. Henrique, são 3 restrições, certo? Certo. Restrição 1, x1 menor ou igual a 40. Tá? Restrição 2, 2x1, é outra equação. 2x1 mais x2 menor ou igual a 100. Certo? Certo. E temos a restrição 3, que são as horas do técnico. Aí eu vou esperar que alguém fale para mim aí. Eu já montei do cervejeiro. X1 mais X2 menor ou igual a 80? Perfeito. Todo mundo acompanhou aí? Quem falou foi o Henrico? Foi. Repete aí, por favor, para o pessoal acompanhar aí, pegar. X1 mais X2 menor ou igual a 80. Isso aí. Pessoal, por que menor ou igual, né? Porque eu só tenho 100 horas, né? Ele pode trabalhar 100.
o cervejeiro, né? Mas não pode trabalhar 101. A mesma coisa o técnico, tá? Eu tenho essa restrição aí da mão de obra. Então, se vocês anotaram direitinho aí, nós vamos chegar nisso aqui, né? Pessoal, eu fiz a mão porque eu tive reunião, não deu tempo. Mas tá aí, tá? A minha X1 é prêmio, X2 é a Pilsen. Eu tenho aqui X1 menor ou igual a 40 é demanda. 2x1 mais x2 menor ou igual a 100, horas do cervejeiro. X1 mais x2 menor ou igual a 80, as horas do técnico. X1 e x2 são positivos, né? Eu sempre coloco isso como restrição, mas é tranquilo, por causa do gráfico, é positivo, né? E aqui a minha função objetivo, né? Z é igual a 3x1 mais 2x2. Eu quero fazer o quê? Obter o máximo de lucro. Eu quero obter, então, o valor ótimo de Z, que vai me dar o maior lucro. Tranquilo essa montagem aí, essa modelagem matemática? Podemos seguir? Podemos? Sim, professor. Eu peço que falem, porque eu estou com a tela inteira aqui. Então, o que a gente tem que fazer agora? Colocar isso aqui no gráfico, tá? Então, vamos começar pela primeira restrição. Aqui eu deixei as duas, mas vamos começar pela primeira, tá? Ó, eu coloquei x2 aqui, coloquei x1 aqui, certo? X1 na horizontal. Primeira restrição, pessoal. X1 menor ou igual a 40. O que eu faço? É uma inequação, né? Então, eu transformo a inequação em equação, vai ficar o quê? X1 é igual a 40. Então, eu traço essa reta aqui, o quê? X1 é igual a 40, é a minha primeira restrição. Tranquilo? Pessoal, como a minha restrição é x1 menor ou igual a 40, quer dizer o quê? Que a minha região viável vai estar dessa reta para cá. Vocês concordam? Porque tem que ser o quê? Menor ou igual a 40. Concorda? Tem que ser para a esquerda, né? Tranquilo? Sim. Restrição 2. X1, como é que era lá? X1 menos 2x2 tem que ser menor ou igual a 100, né? As horas do cervejeiro. Eu transformo essa inequação em uma equação, tá? Por exemplo, x2 é igual a 100 menos 2x1. E aí, pessoal, para traçar uma reta, preciso de 2 pontos, né? Então, por exemplo, eu posso pegar, se x1 for igual a 0, o x2 vai ser 100, certo? Então, eu tenho ponto 0, 100. E eu posso pegar outro ponto para cruzar aqui. Por exemplo, eu peguei que x1 é 40. Se x1 for 40, x2 vai ser 20. Então, tem esse ponto aqui, x1 40, x2 20. Eu tenho esses dois pontos, traço essa reta aqui. Tranquilo? Então, eu coloquei a restrição 1 e coloquei a restrição 2. Novamente, né? Como x1 mais 2x2 tem que ser menor ou igual a 100, o que acontece? A minha região viável vai estar abaixo dessa reta aqui. Vai estar limitada por essa reta, abaixo dela, e vai estar limitada por essa reta aqui, à esquerda. Tranquilo? Podemos seguir para a terceira restrição? Hã?
Pode sim, professor. Aí eu vou o quê? Colocar a terceira restrição, né? x1 mais x2 menor ou igual a 80. Novamente, preciso de 2, x1 mais x2, eu coloco igual a 80, né? Então, se x1 for 0, x2 vai ser 80. Eu tenho um ponto aqui. Se, por exemplo, x1 for 40, x2 vai ser 40 também, né? Porque é 80 menos x1. Então, o ponto aqui é 40, 40. Eu podia pegar outro ponto aqui e continuar essa reta, tá? Só que eu sei que está limitado aqui. E, novamente, né, pessoal, como é menor ou igual, o que acontece? Minha região viável vai estar para baixo dessa reta, tá? Então, é isso, ó. A minha região viável está limitada pelas minhas restrições. Então, eu rachorei aqui em vermelho, ó. Essa restrição está limitando aqui. Essa restrição limitando aqui. E aqui. Então, a minha região viável está aqui. Quer dizer o quê, pessoal? O meu mix de produção, que vai me dar o meu máximo de lucro, vai estar nessa região aqui. Entenderam? Deu para acompanhar aí? Beleza. Então agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que achar o ponto ótimo. E vai me dar meu máximo de lucro. Tá? Então, pessoal, vamos fazer aí o que a gente chama de curvas de nível. Tá? O que acontece? Eu vou pegar, né? E vou pegar minha função objetivo, tá? Z é igual a 3x1 mais 2x2, né? A nossa função objetiva é essa. E vou arbitrar um valor qualquer para o meu Z, para o meu lucro. Por exemplo, eu arbitrei Z igual a 30, tá? E aí eu preciso traçar essa curva de nível, eu preciso de 2 pontos, então. Então eu chutei arbitrariamente aí, eu pus 0 para os dois, tá vendo? Por exemplo, aqui eu pus x1 igual a 0. Se x1 for igual a 0, o que acontece? Se z igual a 30, x1 é 0, x2 vai ser 15. Então, eu tenho um ponto 0,15. Se x2 for 0 e z for 30 ainda, o que acontece? x1 vai ser 10. Então, eu tenho 2 pontos. 0,15, 10, 0. E eu tenho uma curva de nível. Eu pego esses pontos aqui, 0,15 e 10, 0, e coloco no meu gráfico. Opa, acho que eu estava perdido aqui, né? Mas tá certo. Eu ponho no meu gráfico aqui. Tá vendo? Z igual a 30. Os 2 pontos a gente achou lá, né? 15, 0. E 0... Qual que era mesmo? 0... 0,15, né? O que acontece, pessoal? Todas as minhas curvas de níveis vão ser paralelas, tá? Então, se eu subir com a régua aqui, o que acontece? À medida que eu vou subindo, vai aumentando o meu lucro, tá? Então, eu tracei uma curva de nível, aqui eu tracei duas até, essa aqui é relativa a z igual a 150, tá? Mas elas são paralelas. Eu vou, como o meu lucro está aumentando nesse sentido aqui, eu vou aumentando
até a minha curva de nível cruzar com pelo menos um ponto. Acho que isso aqui deve estar errado, essa inclinação aqui, tá? Mas eu vou subindo isso aqui, pessoal, essa curva de nível, até ela cruzar com pelo menos um ponto da minha região viável. Então, o que acontece? A minha solução ótima vai estar em um dos vértices da minha... Aqui eu gerei um polígono, né? Esse polígono está delimitado aqui, ó. Rachurado em vermelho. Então, a minha solução ótima vai estar num dos vértices do polígono. Eu vou aumentando aqui, tá? Eu vou crescendo com a minha régua. Eu sei que é paralela às curvas de nível. Eu vou chegar nesse ponto e vou ver que a minha solução ótima é aqui, porque cruza um ponto só. Quando eu passar a régua daqui, ó, o que acontece? Está fora da região viável. Então, o último ponto que tem pelo menos uma interseção com a região viável vai ser esse ponto aqui. Então, esse aqui é o meu ponto ótimo. Então, aqui está mais bonitinho, né? O que acontece? Eu vou subindo as curvas de nível aqui, tá? O Z está aumentando. E aqui está cruzando um ponto só. Aí eu achei meu ponto ótimo, né? Qual que é o meu ponto ótimo, pessoal? O meu x1 é 20 e o meu x2, 60. Qual que vai ser meu lucro? 3 vezes 20 mais 2 vezes 60. Então, se eu produzir 3 caixas, 20 caixas de cerveja premium e produzir 60 caixas de cerveja Pilsen, eu obtenho o meu máximo de lucro. Professor, o senhor pode explicar de novo essa parte de curvas de nível? Eu não consegui entender muito bem. Vamos voltar lá para aquele rascunho que eu fiz, tá? Cadê o rascunho? Cadê o... Vamos supor, Letícia. A gente não tem nenhuma curva de nível, concorda? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou chutar um valor qualquer para Z, tá? Eu chutei 30, por exemplo. Tá vendo? Então, eu sei que Z é igual a 30. E eu tenho minha função objetivo, que é 3x1 mais 2x2, certo? Sim. Então, eu fixei que o Z é igual a 30. Concorda? Sim. Então, para eu fazer uma reta, fazer a curva de nível, eu preciso de 2 pontos, concorda? Sim. O que eu fiz? Eu chutei x1 igual a 0, tá? Fica fácil a pôr na equação. E achei x2. Concorda que é 15? Sim. E mesma coisa aqui, se x2 for 0, x1 é 10, certo? Uhum. Beleza. Então, eu tenho o ponto 0,15 e o ponto 10 e 0, certo? Uhum. Eu tenho 2 pontos, eu tenho uma reta, certo? Sim. Aí eu coloco aqui, ó, z igual a 30. Uhum. Aí o que acontece? Deixa aqui mais bonitinho aqui, né? Tá vendo? Uhum. Esse aqui é para z igual a 20, tá? Ó, z igual a 0, o que acontece, Letícia? Todo mundo, né? Se eu produzir 0, qual que vai ser meu lucro? 0. A curva de nível aqui, tá certo? Uhum. Para z igual a 20, eu tenho essa reta aqui, tá? Uhum. O que acontece, Letícia? Todas as curvas de nível são paralelas. Tá? Sim. Aqui, ó, z igual a 100. É paralela a essa. Ok? Uhum. Então, eu vou com a régua. Se eu tracei uma curva de nível, já é suficiente. Por quê? Eu sei que está aumentando nesse sentido meu lucro. Ok? Uhum. Então, eu vou paralelo aqui, ó. Eu tracei essa. Vamos pensar que eu tracei essa aqui, tá? Eu vou pegando com a régua paralelamente dentro da região viável. Uhum. Até atingir o meu vértice do polígono.
que no caso é esse vértice que me dava ponto ótimo. Entendeu? Entendi. Agora eu consegui ver. Tá? Obrigada. E aí, então, eu sei o quê? Que nesse ponto, x1 é 20, tá? E x2 é 60. Então, meu lucro vai ser 180. Tranquilo? Obrigada, professora. Tranquilo, pessoal? Aí, qual que é a ideia? Vocês, eu não sei se deu para fazer agora, acho que talvez não tenha dado, né? Mas vocês façam aí depois, né? E conferem o resultado. Certo? Mais alguma dúvida com relação à resolução? O método gráfico é só isso, pessoal. Qual que é a dificuldade, às vezes, né? Achar as variáveis de decisão, né? Enxergando problemas variáveis de decisão, identificar as restrições, identificar a função objetivo, né? Então, eu tenho dois tipos de problema, né, basicamente. Ou é você maximizar alguma coisa, né, maximizar o lucro, por exemplo, né, ou você pode ter o ponto ótimo de seja o quê? Minimizar alguma coisa. Eu quero, quando a gente coloca lá no nosso carro, né, que a gente quer uma rota, vocês não têm aqueles parâmetros para decidir? Ah, eu posso decidir o caminho mais curto, ou eu posso decidir o caminho mais econômico, ou eu posso escolher um caminho sem pedágio, ou eu posso escolher um caminho que não tem estrada de terra. Vocês já trabalharam com esses aplicativos, né? Então, o que eu estou fazendo quando eu escolho lá o parâmetro? Eu escolho o quê? A minha função objetivo. O meu objetivo é o caminho mais curto. Aí lá o software faz o quê? Ele faz o ponto ótimo, o caminho mais curto. Não, o meu objetivo é o mais econômico. Então, vai ser aquele que consome menos gasolina. Não, o meu vai ser aquele que vai fugir de pedágio. O que acontece? O pedágio vai ser uma restrição colocada no meu problema, tá? Então, eu defino a minha função objetivo. O meu objetivo, nesse caso, é o caminho mais curto. Então, eu faço a programação linear para o caminho mais curto. Entenderam a lógica? Vamos pensar, vocês trabalham muito, né, com controle de qualidade, alguma coisa assim, né? Então, eu posso trabalhar aí no meu estoque, né, produtos que estão próximos aí, mais próximos a vencer a data de validade. Eu posso deixá-las que vai sair primeiro. Então, pessoal, eu tenho um leque muito grande de aplicações, tá, desses problemas aí de programação linear. Eu acho que vocês devem imaginar muito mais do que eu, né? Quem usa muito isso? A questão de controle de tráfego aéreo, tudo isso, tá? Imaginem aí a otimização de dados de uma empresa telefônica. Ela utiliza programação linear. Obviamente que não é o método gráfico, né? Porque ela tem uma infinidade de variáveis de decisão. Mas o conceito é o mesmo, tá? Você tem as variáveis de decisão, você tem as restrições e você tem a função objetivo. Dentro disso, você escolhe a solução ótima. Entenderam? Acho que sim, né? Vamos ver. Aí, eu vou deixar para vocês esse exercício aí para vocês pensarem, tá? Como a gente esticou um pouco aí esse réu, vocês resolvam, pensem direitinho, resolvam sozinho, tá? Não vou ajudar em nada. Aí na sexta-feira a gente discute a solução de vocês, a gente vê se vocês acertaram ou não. E aí eu dou mais um exemplo e a gente fecha o método gráfico. E aí a gente começa
na semana que vem, a gente começa aí o método simplex, que vai ser o próximo que a gente vai utilizar, tá? Combinado assim? Então, pessoal, como lição de casa aí, fica para vocês resolverem, tá? Esse exemplo que eu deixei. Nós discutimos aí se vocês acertaram ou não na sexta-feira. Fazemos mais um exemplo, a gente vai pausado, tá? Todo mundo relaxa. E aí, semana que vem, a gente vê o simplex com bastante calma também. Depois vocês fazem a lista e igual a gente combinou. Tudo bem? Então, eu vou encerrar aqui a gravação.